E aí, galera, salve torcida tricolor ligada aqui no canal do Lessa. Eu já pergunto logo, tá satisfeito ou ficou satisfeito com a vitória de ontem do Fluminense sobre o Nova Iguaçu? Não com a vitória, mas com a atuação do time? Eu não fiquei. Imagino que você também não. Quase certeza que não. Mas eu tô bem preocupado. Não pensando no jogo de ontem, né, que de um modo geral foi um jogo bem fraco, mas pensando em Libertadores, pensando na terça-feira que vem, que é o jogo mais importante do time na temporada. Eu vou externar aqui nesta análise as minhas preocupações, os pontos que eu achei também que foram positivos, para a gente tentar aqui chegar a um consenso mais ou menos de como esse trabalho do Abel vem se desenhando. Antes, porém, de seguir com essa análise, deixa aí seu like no vídeo, que é muito importante para ajudar a recomendar aqui o vídeo. Sempre peço essa moral para vocês. Não se esqueça, se você está chegando por aqui agora e não é inscrito no canal, aqui no canal do Lessa, então vai lá, deixa sua inscrição também, ative o sininho, porque aí você vai receber sempre notícias exclusivas e informação aqui do canal, beleza? Bom, por que esse jogo me preocupou? Não só o jogo, mas o que o Fluminense vem fazendo até aqui na temporada. Tá ganhando, tá vencendo? Para muita gente isso pode ser o suficiente. E cada um tem uma visão, cada um tem uma maneira de pensar. Eu não estou aqui para convencer ninguém no contrário. Estou aqui para dar a minha opinião, né, e vocês podem deixar as suas aí nos comentários, que depois, como sempre, eu tento sempre trocar ideia com todo mundo. Mas aqui eu estou aqui para falar para vocês o que eu penso. E o que eu venho vendo desde o início da temporada da Taça Guanabara são algumas críticas que se repetem, alguns erros que se repetem e continuam se repetindo, apesar das evidências. E quais evidências seriam essas? Bom, o Fluminense hoje tem o pior ataque disparado dos 4 grandes clubes do Rio. Né? Tem 7 gols marcados agora com o jogo de ontem. Né? O Botafogo, o Flamengo, por exemplo, tem um dobro. Né? O Vasco tem 12, o Botafogo tem 11. Isso por si só poderia ser uma preocupação? Não necessariamente. Mas quando a gente observa que o Fluminense ganhou de Madureira, perdeu para o Bangu, aí ganhou de Madureira, Audax, Portuguesa, e desse fraquíssimo time do Nova Iguaçu por apenas 1-0, eu acho que é uma coisa que a gente tem que parar e pensar para tentar entender o porquê disso. Porque vamos lá, pegar um time como o Nova Iguaçu, que é o pior time do campeonato, com a defesa mais vazada do campeonato, jogando com 1 a menos desde o primeiro tempo, e o Abel me vem com 3 volantes, qual a justificativa para se ter 3 volantes num jogo como esse? Fala sério, gente, pelo amor de Deus. Falei isso na live pós-jogo ontem. Qual a justificativa? Num momento que você poderia testar com 3 meios de qualidade, assim, com 3 jogadores de qualidade. Não é que não tem opção. Tem Arias, Ganso e Natan no banco. Natan novamente nem entrou. Jogador que foi contratado por R$1 milhão. Jogador com salário alto. Que chegou para ser referência, que chegou para ser titular. Você imagina a cabeça do cara como deve estar. Não consegue entrar, não consegue ter uma sequência. Aí vai precisar dele daqui a pouco num jogo de Libertadores. O cara tá sem ritmo, como ele se mostrou sem ritmo contra a Portuguesa. Fez um bom jogo contra a Portuguesa? Não fez. Mas hoje poderia ter entrado. Coloca o cara, testa. Mas não. O Abel vem com 3 volantes diante de um time que sequer tem capacidade para passar no meio campo. O nível do Nova Iguaçu é baixíssimo, é horroroso. Então, se o Fluminense tivesse dado uma goleada hoje de 3-4-0, a gente teria que relativizar. Mas nem isso. A gente não precisa relativizar nada. Porque o Fluminense foi incapaz, no segundo tempo, muito ruim, em termos de efetividade, de conseguir criar chances e finalizar da maneira correta. Porque o primeiro tempo eu ainda justifiquei, na minha análise do primeiro tempo, eu disse que o Nova Iguaçu jogava muito recuado, muito atrás. Isso dificulta as ações ofensivas, de fato. E o time estava tentando criar alternativas. Né? Principalmente com o André articulando, saindo de trás, jogando muito, organizando o time. Foi o craque do jogo para mim, foi o melhor em campo. Uma grande atuação, muito porque ele tinha mais 2 no meio campo com ele, o Iago e o Martinelli. E isso tira um pouquinho o peso da responsabilidade de marcar. Mas quando joga com 3 zagueiros, só ele e o Iago no meio,
O André não consegue ter uma atuação como ele teve hoje, porque ele se mata na marcação, porque ele fica sobrecarregado também. Então isso afeta todo o time. É claro que a ausência de gols é um problema também dos atacantes, é evidente, eles são os maiores responsáveis. Mas a ausência de um articulador, a ausência de um meia com capacidade para fazer essa ligação para a defesa ou ataque, para fazer essa bola chegar com qualidade, está atrapalhando também os atacantes. E todos estão tendo dificuldades. Não é só o Fred, não. O Cano também. Às vezes pouco consegue tocar na bola. Só que o Cano deixa o time mais competitivo. Infelizmente a verdade é essa. O Fred não está conseguindo ser competitivo. Então não entra na minha cabeça, por exemplo, o Ganso não pode jogar, mas o Fred pode. O Bigode, eu acho que fez um primeiro tempo um pouco mais apagado, apesar de que a jogada do primeiro gol é dele. Ele faz toda a jogada, toca para o Luiz Henrique, que ajeita e o André vai lá e faz o golaço. Mas no segundo tempo ele se movimentou bastante, conseguiu clarear algumas jogadas, distribuir alguns passes, só enfeitou naquele voleio lá que ele poderia ter feito simples e ter feito o gol. Mas eu acho que foi uma boa atuação dele. Luiz Henrique, individualmente, fez jogadas interessantes, o passe para o André principalmente, mas pecou nas finalizações também, que é um defeito que ele precisa corrigir, precisa evoluir, e é jovem, ainda vai fazer isso. Mas assim, de uma maneira geral, essa certeza que o Abel tem, porque para mim é uma certeza, né? O Fluminense não precisa de ter um meio armador, o Fluminense não precisa de ter um articulador. Na ideia, na cabeça do Abel, aparentemente é isso. Porque ele não escala, nem com esquema, nem com outro. Ponto positivo. Defensivamente o time continua bem. É a melhor defesa do campeonato, só levou 2 gols. Mas só que a gente tem que levar em consideração também, e aí relativizar, que o Fluminense tem enfrentado adversários fracos. Os times daqui são fracos. Né? Teve um teste mais de fogo no Fla-Flu e passou bem. Passou bem. E contra o Botafogo também. Acabou levando um gol, mas ok. E eu acho que ele fez certo ao mudar o esquema, ao voltar com uma linha de 4, porque atuar com 3 zagueiros, com Manuel, com Lucas Claro e David Duarte, não rola, não dá. Porque perde muito na saída de bola sem o Felipe Melo, sem o Nino. Perde demais. Então eu acho que ele tomou a decisão certa, só que, pelo amor de Deus, joga com 3 volantes diante do Nova Iguaçu. Um time fraquíssimo como esse. É claro que depois do intervalo ele já volta com as mudanças, mas é sempre assim. É sempre o time passando por alterações no intervalo, no início, no segundo tempo, melhorando. Porque, obviamente, a escalação não tá bem feita. Então, assim, repito, respeito quem gosta, quem acha que tá bom, quem acha que tá ok, mas me preocupa. Algumas opções do Abel, insistências, me preocupam. O próprio caso Ganso, para encerrar de vez esse assunto, porque eu acho até exagerado essa questão de gritar, de cantar o nome do Ganso, eu acho que é muito mais uma maneira de afrontar o Abel do que propriamente de achar que o Ganso vai resolver os problemas do Fluminense. Eu acho que poucos torcedores acreditam nisso. Que ele tem qualidade técnica, isso não se discute. O Ganso é craque. A questão é competitividade. Então, assim, que ele dê mais oportunidades ao Ganso para a gente saber se pode ou não contar com ele de fato, para exorcizar esse fantasma. Para todo mundo parar de encher o saco também. Porque gritando o nome de Ganso, fazendo oba, parece que o Ganso vai entrar, vai resolver todos os problemas do time. E a gente esquece que ele tem um custo-benefício altíssimo, que ele tem um salário alto e não entregou até hoje. O Ganso não ganhou nem título pelo Fluminense, não tem título. Não tem partidas exuberantes, inesquecíveis. Não há nada que justifique esse frisson todo. Mas é um cara com salário alto, como eu disse, um custo-benefício alto, não conseguiram nenhum destino para ele. E aí a torcida viu no Ganso uma maneira de afrontar o Abel, talvez. Até porque lá no início do campeonato, até hoje, né? Mas o time às vezes está precisando de um meia, precisa de um meia, está clamando por um meia, desde o início da competição, e caras como ele ficam no banco. Como ele, como o Natan, como o Ares. Faz sentido o Ares ser reserva desse time? Sendo o melhor jogador ao lado do Luiz Henrique? Por que o Ares é reserva desse time? Cadê a meritocracia? Funciona só para alguns? Eu não consigo entender. Num jogo como esse, o Ares ficar no banco de reservas. Pelo amor de Deus, gente. Isso é...
Não é possível que todo mundo enxergue isso. Não é possível que isso seja razoável. Na entrevista coletiva, o Abel admitiu: fomos mal, não tivemos vibração. Pelo menos admitiu que o time jogou mal finalmente. Era o mínimo. Então, assim, toda a minha preocupação está para terça-feira. Contra o Volta Redonda vai ser time reserva, vem formando isso já há muito tempo. A programação já era essa. Provavelmente com Arias e Fred no time titular. O Abel quer observar os dois. Mas, assim, é um cenário que não me empolga em nada. Eu acho que a gente tem muito mais indefinições do que definições. Talvez o Abel não, mas eu não tenho tanta segurança. O time está pronto para encarar o Milionário? O time está pronto para um mata-mata de Libertadores? Eu acho que não. Principalmente ofensivamente, falta muito. Esse time não encaixou no setor ofensivo. Esse time ainda não rodou no setor ofensivo. Depende muito mais das individualidades do Luiz Henrique. E se o Luiz Henrique for bem marcado e não tiver um meio de criação, quem vai criar? Samuel Xavier? Cris Silva? É de brincadeira, né? Piada, né? Então, assim, não sei quais conclusões o Abel chegou com esse jogo, não sei se ele tirou alguma dúvida que ele tinha, não sei se ele já tem definido o que ele vai fazer na terça-feira, ou se ele vai reavaliar, se ele vai pensar até semana que vem. Fato é que estamos a menos de uma semana do jogo mais importante do Fluminense na temporada e a gente ainda não viu uma atuação convincente que nos passasse confiança para ter a certeza de que não, vai chegar lá e vai conseguir fazer um grande jogo. Pode até acontecer de não? Pode, mas vai chegar lá e a gente tem confiança de que o Fluminense vai ser competitivo e vai fazer uma partida à altura da sua diferença técnica para o Milionários. Não tem nenhuma certeza disso. Tem um tempo até lá, ok, mas tirando aquele segundo tempo contra o Botafogo e boa parte do jogo contra a Portuguesa, quando foi time reserva e não titular, eu não tenho nenhuma certeza disso. Mas tomara que o Abel tome a decisão correta até lá e o Fluminense consiga fazer um jogo seguro, suficiente para garantir um bom placar para decidir a classificação aqui no Rio. Sábado, time reserva contra o Volta Redonda, terminou o jogo, a delegação vai para o aeroporto, embarque direto para a Colômbia. Lembrando que o Olímpia eliminou a Universidade Serra Vallejo nesta quarta-feira e vai enfrentar o Atlético Nacional. Se o Fluminense eliminar o Milionários, vai enfrentar, portanto, ou o Olímpia ou o Atlético Nacional, seja qual for, vai ser um confronto bastante difícil e duro, tendo em vista que é apenas uma terceira fase de Copa Libertadores. Valeu, pessoal, deixe seu like aí. Se você discordou de alguma coisa dessa análise, também deixe aí nos comentários para a gente trocar ideia aqui, como sempre, pedindo a colaboração de vocês com o like e se inscrevendo no canal se você não é inscrito, beleza? Tamo junto, um abraço, até a próxima.